Capítulo de hoje, potencial elétrico. Potencial elétrico nós escrevemos com a letra V e ela é uma grandeza escalar que define energia por unidade de carga. Potencial elétrico se calcula pela constante eletrostática multiplicado pela carga dividido por uma distância. Diferentemente de campo elétrico, aqui não existe módulo. Isso porque o campo elétrico é uma grandeza vetorial e o potencial é uma grandeza escalar. Então, positivo e negativo existem no potencial elétrico. A unidade de potencial elétrico, se é energia por unidade de carga, é o Joule por Coulomb, que nós escrevemos no sistema internacional como Volt. Potencial elétrico criado por N cargas. Aqui eu tenho uma distribuição de 3 cargas e eu quero descobrir o potencial no ponto P. A carga 3 está a uma certa distância, a carga 2 a uma certa distância, a carga 1 está a uma certa distância. Cada uma delas gera um potencial no ponto P. O potencial elétrico resultante no ponto P é dado pela soma algébrica dos potenciais elétricos criados pela N cargas. Então você tem potencial resultante como potencial 1, mais o 2, mais o 3, mais quantos você tiver. Superfícies equipotenciais são superfícies onde todos os pontos possuem o mesmo valor de potencial elétrico, E que vem de igualdade. Então aqui eu tenho uma carga, nessa esfera, que eu represento por um círculo, mas é uma esfera, todos os pontos têm um potencial 1. Nessa esfera, todos os pontos têm um potencial 2. Nessa esfera, todos os pontos têm um potencial 3. E que vem de igualdade. Algo que você tem que conhecer também é a diferença de potencial U ou DDP. É definida como a subtração dos potenciais entre dois pontos, algo bem simples. Então aqui eu vou pegar aquela mesma esfera com os potenciais 1, 2 e 3. E aqui eu vou colocar alguns pontos. Qual é a diferença de potencial entre os pontos A e B? É o potencial 1 menos o potencial 2. Qual a diferença de B para A? De B para A é o potencial 2 menos o potencial 1. Perceba que a diferença de potencial de A para B é igual a menos de B para A. A diferença de potencial entre os pontos A e C é o potencial 1 menos o potencial 3. É menos a diferença de potencial de C para A. Entre C e D, a diferença de potencial é nula. Afinal, C e D estão no potencial 3. Perceba que aqui não importa a distância entre os pontos. O que importa é o potencial ao qual o ponto está. Diferença de potencial em campo elétrico uniforme, que é o mais simples. Aqui eu tenho os pontos A e B. A diferença de potencial entre os pontos A e B é o potencial 1 menos o potencial 2. Como o campo elétrico é uniforme, a DDP também pode ser calculada como ED é igual a U. E vezes D é igual à diferença de potencial. Este D é a distância entre linhas de potencial, não é a distância entre os pontos. Normalmente, o que os vestibulares fazem? Colocam essa distância aqui como 4 centímetros. Aqui colocam um ponto C a 3 centímetros. Aí você fala, estou manjando, 3, 4, 5 Pitágoras, não preciso nem fazer conta. Mas aqui é pegadinha. O que importa é a distância entre as linhas de potencial elétrico. Energia potencial elétrica. Naquele ponto P, a carga gera um campo elétrico. Se eu fixar uma carga de prova Q, essa carga vai ficar submetida à ação de uma força. Então, essa carga aqui ela vai adquirir uma certa energia potencial elétrica. E como é que a gente calcula essa energia potencial elétrica? Energia potencial elétrica é dado como a carga multiplicado pelo valor do potencial. Trabalho. Trabalho de uma força em campo elétrico uniforme. Eu vou começar falando no campo elétrico uniforme, que é o mais simples. Então aqui eu tenho os pontos A e B, tenho potenciais 1, 2 e 3, e tenho um campo elétrico que vai da esquerda para a direita. Então aqui uma carga elétrica positiva vai sentir atraída para a placa da direita. Então ela vai se movimentar se ela estiver livre. Trabalho. Trabalho é força vezes distância vezes cosseno. Então o trabalho é da força elétrica.
força elétrica vezes distância, aqui o cosseno é de 0 grau, afinal força e deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então o trabalho pode ser calculado por Q vezes Z, que é a força, multiplicado pela distância. Mas E vezes D é igual a U, então o trabalho também pode ser calculado pela carga multiplicado pela diferença de potencial. Aqui eu deduzi no campo elétrico uniforme, mas a força elétrica é uma força conservativa. Então, o trabalho da força elétrica não depende da trajetória, independente se o campo elétrico seja uniforme ou não. De potencial elétrico, é isso que você precisa conhecer. Até a próxima!